Falar também do São Paulo. Tricolor cogita a possibilidade de um reajuste no seu patrocínio Master para 2025. Você vai saber a resposta. Quero falar também sobre o Natanael, lateral do Curitiba, que é pretendido por São Paulo, Botafogo, Grêmio e Internacional. Bora te atualizar ainda sobre a chance de SAF no São Paulo para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o São Paulo. Lateral direito Moreira, de só 20 anos de idade, pode não ficar para a próxima temporada. Jogador bem pouco aproveitado pelo Zubeldia, temporada de apenas 11 das 61 partidas. Até por isso, pintando boa proposta, e o São Paulo deve negociá-lo. O Porto é um dos interessados. Bora falar agora sobre o São Paulo e a chance de o tricolor virar SAF. São Paulo, alguns meses atrás, chegou a cogitar essa ideia, que foi completamente descartada diante da recusa do Conselho Deliberativo. O presidente Júlio Casares percebeu que esse assunto poderia até impedir que ele conseguisse a reeleição para presidente. O assunto já foi superado, ele teve o direito a uma reeleição e vai ficar mais 3 anos no cargo. Em uma entrevista, depois de um acordo firmado com a Demicon, que fechou um contrato de patrocínio com o São Paulo pelos próximos 6 anos, Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, foi perguntado sobre o tema SAF e respondeu da seguinte maneira, abre aspas. O Júlio, presidente do São Paulo, dizia desde o primeiro momento de sua campanha que o São Paulo não seria a primeira SAF nem a última. Teve um primeiro movimento de SAFs. E aí ele revela ou cita vários clubes como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre outros. Toni completa, agora talvez a gente entre em um segundo momento. Não é alguma coisa que nós temos no radar, que o São Paulo se transforme numa SAF. Nem pensamos em fazer isso por agora, mas existem outras alternativas. O que o Toni está querendo dizer? Que é possível se aproveitar de mecanismos parecidos com os da SAF em relação a outros equipamentos, como o estádio do São Paulo. Tricolor admite a necessidade de fazer uma enorme mudança com direito a uma reforma do estádio, que aumentaria a capacidade de 65 mil para 85 mil pessoas, e o Tricolor busca parceiros para que essa iniciativa vá adiante. Estou muito curioso para ouvir o que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, tem a dizer a respeito da SAF. Assim que tiver a oportunidade, vou mandar a pergunta para ele e conto para vocês. A pergunta que eu deixo pro torcedor são paulino. São Paulo melhoraria se virasse uma SAF? Vou dar a minha opinião, acho que seria um caminho bom para o São Paulo. Ter a oportunidade de tirar uma série de conselheiros sem a menor capacidade de dirigir o clube por algum grupo que tenha dinheiro, capacidade de investimento e torne as coisas mais profissionais, faria muito bem ao São Paulo, pelo menos é o que eu penso. Use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Beleza? Treinador para o São Paulo. Luiz, vai depender muito, como eu contei para vocês, de como é que o São Paulo termina a temporada. Se o São Paulo não conseguir terminar jogando bem, é grande a chance de o Zubeldia não ficar para o próximo ano. E aí vão surgir nomes como Renato Gaúcho, como Pedro Caixinha. Vai ser um mercado muito agitado para técnicos. A gente vai ter excelentes ou muitas notícias nas próximas semanas envolvendo o técnico, tá? O Marquinhos Santos, o São Paulo buscará de fato austeridade financeira em 2025. O Marquinhos, o São Paulo vai ter essa obrigação. Não vai poder ser só um discurso, porque quando ele se acerta com o FDIC, aquele fundo de investimentos que vai garantir uma captação de 240 milhões de reais, ele passa a ter uma série de obrigações. Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro e a chance de classificação de 9 times para Libertadores da América. Parece maluquice, mas é algo plausível. Você sabe que naturalmente os 4 primeiros do Brasileirão garantem vaga na Libertadores, o 5º e o 6º colocados vão para pré-Libertadores, certo? Pois bem, o G4, que na verdade é um G6, pode se transformar em G9. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e estiver entre os primeiros, se o Botafogo for campeão da Libertadores e estiver entre os primeiros, isso é natural que aconteça, e se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana contra o Racing e estiver entre os 8 primeiros colocados. Nessa circunstância, teríamos 9 times classificados via Campeonato Brasileiro para a próxima edição da Libertadores da América. Algo pouco comum, nem um pouco usual, mas que só reforça a força do futebol brasileiro no nosso continente. Só para lembrar, teremos pela 6ª vez consecutiva
um campeão da Libertadores sendo um clube brasileiro e a quarta final nos últimos 5 anos apenas com brasileiros. O Botafogo e o Atlético Mineiro se enfrentam na decisão marcada para 30 de novembro. Só para completar, se o Campeonato Brasileiro contar de fato com o G9, os principais beneficiados, o Bahia, que é hoje o 7º colocado, e o Vasco da Gama, que é o 9º. E para falar para vocês sobre Natanael, lateral direito, 22 anos de idade, atleta que é destaque no Coritiba e que tem sido alvo de vários clubes brasileiros. São Paulo, Grêmio, Internacional e Botafogo monitoram de perto a situação do jogador e diante da escassez de laterais direitos no Brasil, ele pode ser alternativa interessante para o próximo ano, especialmente porque seu contrato com o Coritiba se encerra em dezembro de 2025. O Coxa tenta estender esse vínculo há bastante tempo. O Natanael e seus representantes têm adiado as negociações. Diante desse fato, se não vender o Natanael em dezembro, o Coritiba vai correr enorme risco de perder o jogador na metade do ano de graça. É que em julho de 2025 ele poderia assinar um pré-contrato, precisaria cumprir esse vínculo até dezembro do ano que vem, quando sairia sem deixar qualquer centavo ao Coxa. Então, diante desse cenário, é natural que o Natanael se mude para um grande clube em janeiro do ano que vem. Atleta que nessa temporada soma 45 jogos, 2 gols e 5 assistências, só jogou com o Coritiba desde as categorias de base e tem deixado excelente impressão. A saideira sobre o São Paulo, o meio-campista Alisson treinou e bem numa atividade num jogo treino contra o Sub-20 do São Bernardo, vitória por 5-0 do São Paulo. O Alisson dando mais um passo para retornar bem antes do previsto, vestindo a camisa do São Paulo. Ele teve uma lesão séria e a expectativa é de que só voltasse na pré-temporada do ano que vem. Deveremos ter o Alisson nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro desse ano. Hora de falar sobre o São Paulo, quero contar para vocês se existe alguma chance de reajuste no patrocínio Master do São Paulo para 2025. Essa pergunta foi feita por alguns torcedores do São Paulo diferentes durante o programa do Nicola, que acontece de segunda a sexta-feira aqui no canal, a partir das 7 da noite. Levei essa questão para o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo. Perguntei, Toni, existe alguma chance de o São Paulo conseguir um reajuste no patrocínio Master para 2025? E esse questionamento nasce da diferença que o São Paulo encontra para com seus principais concorrentes quando o assunto é financeiro. O São Paulo hoje tem 52 milhões de reais por temporada fixos no acordo com a Superbet. O Flamengo tem 105 milhões da PixBet e terá um reajuste para 115 milhões no ano que vem. O Corinthians conseguiu fechar com a Esportes da Sorte por 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras discute com a Sporting Bet um contrato de no mínimo 100 milhões de reais por ano. Ou seja, São Paulo tem um contrato que equivale à metade, ou até menos da metade do que os seus principais concorrentes. O Eduardo Toni assegurou que não existe nenhuma negociação para reajuste do contrato com a Superbet. O tricolor entende que não tem como reajustar um valor que havia sido combinado recentemente. O contrato com a patrocinadora Master do São Paulo só termina em 2026. O que o São Paulo alega é que esses 52 milhões de reais podem se transformar em 75 milhões com metas estabelecidas no contrato. Todas as metas atreladas à performance do time. Por performance, entenda títulos. Se o São Paulo conquista todos os títulos, o contrato salta de 52 para 75 milhões. Se o São Paulo bate algumas das metas de títulos, pode alcançar cifras um pouco superiores aos 52 milhões de reais. De qualquer forma, com todas as outras propriedades do uniforme tricolor, São Paulo estima ser capaz de faturar perto de 130 milhões de reais por ano, cifras muito superiores a qualquer outro momento da história do São Paulo. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Tricolor Paulista, para você ficar por dentro de tudo, não chegar perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreva também nesse canal, porque sabemos que é super importante a sua participação nesse conteúdo com sua presença aí, porque é demais, é muito boa. E para você ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo, já deixa o like no nosso vídeo, se inscreve também, porque sabemos que é muito, mas muito importantíssimo a sua participação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima.